Historicamente, a maioria dos carros usava gasolina, mas no futuro isso pode mudar. Outros combustíveis líquidos e a eletricidade também podem movê-los. Quais são as diferenças entre essas opções? E qual é a melhor? A gasolina é refinada do petróleo, um combustível fóssil extraído do subsolo. Sua energia vem de uma classe de moléculas chamadas hidrocarbonetos. O petróleo contém centenas de hidrocarbonetos, usados de formas diferentes para gasolina e diesel, o que impede a troca entre eles. Esses combustíveis são muito energéticos, mas têm várias desvantagens. Derramamentos de petróleo causam danos ambientais e custam bilhões para limpar. A poluição do ar gerada pela queima desses combustíveis fósseis mata 4,5 milhões de pessoas por ano. E o setor de transportes corresponde a 16% das emissões globais de gases de efeito estufa, quase metade gerada por carros de passeio. Essas emissões aquecem o planeta e tornam o clima mais extremo. Só nos Estados Unidos, tempestades ligadas às mudanças climáticas causaram 500 bilhões de dólares em danos nos últimos 5 anos. Então, embora a gasolina seja eficiente, algo tão destrutivo não pode ser o melhor combustível. A alternativa mais comum é a eletricidade. Carros elétricos usam baterias e motor elétrico no lugar do motor a combustão e precisam ser recarregados em estações de carga. Com a infraestrutura certa, podem ser tão eficientes quanto os carros a gasolina. Se carregados com energia limpa, evitam emissões de gases de efeito estufa. Ainda são mais caros, mas a diferença de preço vem caindo rápido desde 2010. As outras alternativas são combustíveis líquidos. Muitos desses combustíveis podem ser transportados e armazenados na mesma infraestrutura e nos mesmos carros. Eles também podem ser neutros em carbono se forem produzidos a partir do dióxido de carbono da atmosfera. Assim, ao queimá-los, liberamos o mesmo dióxido de carbono de volta ao ar, sem aumentar as emissões totais. Uma maneira de criar combustível neutro em carbono é tirar dióxido de carbono do ar e juntá-lo ao hidrogênio da água. Assim, temos hidrocarbonetos, como nos combustíveis fósseis, mas sem poluir se a produção usar energia limpa. Esses combustíveis precisam de mais espaço que a gasolina para fornecer a mesma energia, o que atrapalha seu uso em carros. Outra forma é produzir combustíveis neutros em carbono a partir de plantas, que capturam o carbono do ar pela fotossíntese. Mas o cultivo também precisa ser neutro, o que exclui muitas lavouras que usam fertilizantes, grandes emissores de gases de efeito estufa. A próxima geração desses combustíveis deve vir de resíduos vegetais ou de plantas que não precisem de fertilizantes. Os biocombustíveis podem ser quase tão eficientes quanto a gasolina, embora nem todos sejam. Para um combustível ser a melhor opção, ele também precisa ser acessível. Infelizmente, os altos custos iniciais para implementar novas tecnologias e os grandes subsídios dados aos produtores de combustíveis fósseis fazem com que quase toda a tecnologia verde seja mais cara que sua versão baseada em fósseis. Essa diferença de custo é chamada de prêmio verde. Governos já subsidiam veículos elétricos para reduzir a diferença. Em alguns lugares, dependendo do preço da energia e da gasolina, eles já saem mais baratos no total. Outras opções são mais caras. Hoje, combustíveis líquidos sem carbono podem custar o dobro da gasolina. Empresas e pesquisadores trabalham para reduzir esse custo, pois o melhor combustível precisa ser barato e sustentável. Pronto para continuar aprendendo? Assista a esses vídeos para desafiar o que você acha que sabe ou aprender mais sobre o que não sabe. Inscreva-se e alimente sua curiosidade.